Começando um novo dia aqui em Ao Nang Khram. Conforme prometido pra vocês e pra mim mesma, eu vim visitar, fazer a trilha que chama Monkey Trail. E já me preparei, amarrei a minha canga no meio da bolsa, porque eu li alguns comentários falando que às vezes os macacos tentam roubar, abrir a bolsa, eles conseguem abrir até o zíper em busca de comida. Então, como eu não trouxe meu cadeado hoje, eu amarrei a canga no meio da minha bolsa. E aí vocês vão ter que ficar vendo a minha cara de perto assim, porque eu vou usar a cordinha pra gravar também, pra não ter perigo. Ó, já tem macaquinho aqui, ó. Já estão aqui, já tem um monte. E a trilha vai começar ali na frente, com as escadas. E vamos que vamos, torcer pra esses macaquinhos não tentarem fazer nada comigo, porque se eles ficarem na dele, eu fico na minha e de boa. E a trilha começa aqui, uma escadaria. Ela fica entre a praia Ao Nang aqui, que é essa aqui, que não vai dar pra ver porque não vai focar, e a... ai meu Deus! Passando pelos macaquinhos. Passa pela esquerda, né? E aí fica entre uma outra praia que chama Pai Plong. Eu não sei pronunciar, gente, então eu tô pronunciando do jeito que eu leio. E eu já tava com medo do macaquinho ali atrás. Essa é a praia que eu vim ontem, ver o pôr do sol. Ontem não, antes de ontem. E aí eu tinha mostrado pra vocês de longe o caminhozinho, e aí começa aqui. Diz que é fácil, são 15 minutos, mas é escada até chegar lá. Dá um pouco de vertigem andar nisso daqui, eu confesso. Não balança nada, mas dá vertigem. É meio estreitinho, às vezes não dá pra duas pessoas passar, não. E essa é a visão aqui do primeiro viewpoint, que é esse daqui, da praia de Ao Nang. E já tá quase na hora do pôr do sol, espero que eu consiga pegar pôr do sol lá. E essa é a escadinha que me aguarda. Foi meio tenso passar ali por causa dos macaquinhos, então eu nem tirei a câmera da case. Agora que eu passei pelos macacos, tô gravando. Eu gravei algumas coisas pro store, eu parei, deu pra gravar os macaquinhos, aí se vocês quiserem ver, corre lá na rede vizinha. Tá lá nos destaques, provavelmente, Tailândia 2. Já vou dar a dica aqui. E, gente, já tô vendo, já tô tendo o deslumbre da Pai Plong, que é a praia, né, entre essa trilha aqui. Ali atrás é escada de tábua, né, eu já mostrei pra vocês no comecinho, depois elas ficam espaçadas, vou tentar mostrar na volta. E agora tem esses sacos de cimento, areia, sei lá o que que é, pra ajudar a escorregar, pra não escorregar muito. Não foi nem 5 minutos que eu tô andando, não passou nem 5 minutos e eu já tô suando. Ainda bem que eu esperei chegar perto do pôr do sol, porque mais cedo tava muito quente, muito mais quente. Ó, tá vendo? Falei que o negócio não escorrega, mas eu não tô de tênis, né? Eu vim com a minha slipper. E quase que eu caio aqui filmando um vídeo cacetada. Eu tô com a cara branca assim de protetor solar, tá? O que eu queria mostrar pra vocês é essa aqui, ó. Tá vendo essas escadinhas assim de tábua? E aí, gente, não é tão facinha não. Eu aconselharia vir de tênis pra ter mais segurança, porque tá escorregando. Já estou chegando aqui na praia e a boa notícia é pra dar pra ver o pôr do sol que tem luz, tem iluminação pra voltar. E tava mostrando ali atrás, aí tava meio congestionada, eu parei. Essas tábuas aqui, elas escorregam. E por causa da areia, principalmente. Então tem que tomar muito cuidado. E algumas são bem íngremes, como essa última aqui, finalzinho. E como eu não quero ter outro entorse, nem machucar minha coluna, é assim que eu vou descendo, minha gente. Igual uma idosinha de 80 anos. E
é aqui nessa belezura que eu vou assistir o pôr do sol hoje. Espero que não suba muito aqui a água. Eu vou mais lá pro finalzinho, que acho que vai dar pra ver melhor. Igual ontem. Pra quem viu meus primeiros vídeos lá no Japão e escutou o que eu falei, que eu tava com muita vergonha de gravar. Agora eu sinto, mas assim, muito de vez em quando. Agora, por exemplo, eu tava tentando tirar a foto pra minha capa, né, pra thumbnail do YouTube. E aí eu faço umas caretas, algumas coisas. Tinha um casal me olhando, eu fiquei meio acanhada. Mas eu começo a rir sozinha, então a gente vai aprendendo. E eu tô impressionada que em 5 meses de gravação eu já quebrei essa timidez inicial que eu tava bem travada. Óbvio que a câmera PowerShot V10 me ajudou muito para ela ser mais discreta e mais fácil também, mas a prática, é isso aí, gente, a gente tem que começar e praticar. Essa é a dica que eu tenho. Como não poderia deixar de ser, tem um resort aqui, ó, enorme, ocupando a orla toda. Ainda bem que eles não impedem a gente de entrar aqui, porque tem alguns lugares que sim. Pra onde eu ando, carrego a minha canguinha, que eu vou ficar sentadinha aqui esperando o pôr do sol. E hoje eu esqueci meu tripé. A trilha, eles falaram que eram 15 minutos, mas acho que não deu nem 10 minutos, mas deu pra suar bastante. Que onde fica a alça da bolsa sempre fica marcado de suor. Nossa, gente, eu passei muito protetor, que cara branca, caraca. Parecendo um fantasminha, do jeito que as asiáticas gostam. Essa semana teve Flávia Reflexiva, que tive terapia ontem, que foi uma sexta-feira aqui. E eu tava conversando com a minha psicóloga que há muitos anos eu tenho uma espécie de bloqueio emocional quando se fala de profissional. E aí a gente tava conversando e aí ela falou que só o fato de eu falar que eu tenho bloqueio, que eu não gosto de falar sobre esse assunto, que me causa ansiedade, que eu tenho medo da escassez, medo porque muitas pessoas aqui ainda não sabem, mas eu tô tentando mudar de carreira porque eu quero ter uma vida em movimento. Essa é meu objetivo principal agora, de vida. Pode ser que mude lá na frente e tá tudo bem, mas hoje o meu motivo principal é viver em movimento. E para isso eu preciso de um trabalho que eu possa fazer remotamente, online. E aí por isso que eu tô tentando mudar de carreira. A minha profissão daria para fazer online? Daria. Se as empresas fossem menos cabeça dura, né? Tivesse menos pessoas no alto escalão, que fosse menos geração antiga que gosta, né, de escritório, de ficar lá às 8, 9 horas por dia trabalhando sob as asinhas deles, daria pra fazer perfeitamente. É só porque eles não querem, porque assim, provou-se por A mais B durante a pandemia que era possível fazer o trabalho, mas não é assim que funciona a indústria veterinária, que eu trabalhava, como eu acho que eu já falei lá no vídeo de apresentação, no meu primeiro vídeo que eu fiz no YouTube. Eu trabalhava com farmacovigilância veterinária, fazendo os reportes de reações adversas, eventos adversos em geral, para o MAPA, para o Ministério da Agricultura e para alguns outros ministérios da América do Sul, que a empresa vendia também, né, produtos. Vende porque a empresa ainda existe. Daria para trabalhar com isso remotamente, mas como não é possível, estou tentando mudar de carreira. E aí eu estava conversando com a minha psicóloga também sobre as minhas dores, que uma das minhas dores é que não acha na internet pessoas falando sobre as dificuldades que é mudar de carreira. Você acha falando depois que já deu certo, mas o processo até chegar lá, pouquíssimas pessoas, pelo menos assim, eu não achei ninguém falando em português. Se existe em outra língua, eu ainda não cheguei lá, não encontrei esses canais. E aí eu decidi que eu vou começar a falar um pouquinho. Por enquanto ainda tem um assunto espinhoso pra mim, então eu não consigo falar muito profundamente, nem destrinchar muito sobre, mas eu vou começar a contar aqui pra vocês as minhas aflições sobre esse assunto. E por quê? Porque a minha intenção é fazer criação de conteúdo de viagem.
Só que eu preciso pagar as contas. Depois que essa viagem acabar, eu não vou ter mais dinheiro. Eu só guardei dinheiro para essa viagem e defini que depois eu tenho que voltar e fazer. Então eu tenho que ter planos de A a Z. Como diz a minha psicóloga, um plano não exclui o outro. Então a gente vai trabalhando os planos A, B, C, D até chegar no Z, conforme as demandas, conforme as necessidades, né? Então é isso que eu vou fazendo. Então eu preciso de um plano que me dê dinheiro imediato, depois que eu terminar essa viagem, ou se eu conseguir durante a viagem, melhor ainda, que me dê um salário que me permita viver em movimento, que é esse tipo de vida que eu quero ter. E aí eu vou contando mais aqui pra vocês. Por enquanto só um geralzão assim, sobre uma coisa que eu quero começar a falar aqui na internet e a mostrar, porque é óbvio que qualquer mudança de carreira, seja ela online ou seja ela presencial, ela é difícil. Ela não é impossível, mas existem várias etapas, existe um processo. Para algumas pessoas é mais rápido, para outras pessoas é mais demorado. Vai depender da área, vai depender da pessoa, de tudo, né? Do emocional, do desespero. Então no meio dos vídeos de viagem vão ter essas reflexões, vocês já sabem, né? Porque meus vídeos não são só sobre viagens. É sobre, eu ponho até lá no meu slogan lá, que é mundo afora para melhorar o mundo adentro. Então tudo que envolva a minha evolução, estando em movimento, vai entrar no vídeo. É que o plus é que eu estou conhecendo o Sudeste Asiático, então tem aqui as paisagens exuberantes no meio para mostrar para vocês, e eu quero mais começar a falar mais sobre esses assuntos. E torçam por mim, para que eu consiga falar mais desse assunto com a minha psicóloga, né, destrinchar mais esse assunto e trazer mais novidades aqui pra vocês. Olha, se não tá vendo chuva. Faltando 5 para 6, o pôr do sol tá sendo 6 e 4, mais ou menos. Tô aqui na esperança de que vai ter, mas tô achando que vai vir chuva. Vou ter que voltar nas escadarias com chuva. E assim acaba o dia, sem pôr do sol, vindo chuva. Eu já vou voltar lá pro hostel, porque eu não tô afim de pegar chuvona no meio dessa escadaria com macacos, não. Então foi isso. Até o próximo dia, porque ainda teremos takes aqui pra esse vídeo. Olá, tomei coragem. Estou saindo daqui de Onang e vou conhecer a praia de Railay, acho que é assim que fala, Railay Beach. Dizem que é a praia mais bonita daqui, de Krabi. E agora, como está em alta temporada, são 200 bahts para ir e voltar, round trip, né, que eles falam, ida e volta. E dá uns 37 reais, eu não tava querendo pagar isso, porque na baixa temporada é 100 ida e volta. Ai, que tristeza de ter chegado na alta temporada aqui. E aí agora eu tô esperando, que acho que eles tem um monte de gente aqui, ó, tá vendo? Esperando no banquinho. Eles esperam pra encher um barco e vai. E o último barco é às 6, agora falta 15 para as 4, e aí eu tô indo esse horário porque a minha intenção é voltar pra ver o pôr do sol. Quer dizer, voltando no barco vendo o pôr do sol. Vamos lá. E é num daqueles barquinhos ali. Ai, tem que entrar na água. Tem gente que vai ficar hospedado lá. A onda tá bem agitadinha, espero não ficar enjoada. Esqueci de tomar meu Dramin. E esses barquinhos, gente, eles chamam de long tail. Ai, socorro! No wasting time, can you tell me the truth? I'm feeling you, yeah, I'm feeling you. Oh, oh, be honest, tell me what's on your mind. Não é divertido isso, eu tô com muito medo. Oh baby, when I lay my eyes on you from afar, I could swear I thought you fell from the stars. Think about you day and night, girl, even when you're not around.
Cheguei, acho que não foi nem 20 minutos, mas eu quase morri de medo. E pra variar, olha isso. Me molhei inteirinha pra entrar no barco lá em Ao Nang. Aqui foi tranquilo, aqui é mais rasinho, tá vendo? E aí, vamos ver o que tem pra fazer aqui até às 6. Caçar. Diz que tem umas trilhas, mas eu não sei se vai dar tempo de fazer essas trilhas, então vou ficar aqui esperando o pôr do sol. Quer dizer, um pouquinho antes do pôr do sol eu vou ver o pôr do sol voltando. Tem quem me vê aqui sorrindo pra câmera, tirando foto, não sabe o medo que eu passei vindo nesse barquinho. Escolhi o dia a dedo pra vir aqui, porque os outros dias o mar tava mais calmo. E ontem choveu o dia inteiro e o mar tá bem mexido. E aí, a sorte, eu não vou entrar no mar, mas a sorte que eu coloquei biquíni, porque eu me molhei inteira. Quer dizer, da cintura pra baixo eu molhei, né? Pra mim, só vai valer a pena o dinheiro de ter vindo aqui se eu conseguir ver o pôr do sol na volta. Porque senão, as outras praias que eu fui ali, a Pai... esqueci o nome, vou pôr aqui. A Paz, alguma coisa ali que dá pra ver daqui, inclusive, eu vou mostrar pra vocês. E a Ao Nang mesmo já tava bom. Lá, a que eu fui, Pai Plong, lembrei. É aqui, ó. Só que não tem acesso, não tem como você vir, tipo, andando, não tem trilha, né, por causa desses paredões. Então tem que vir de barquinho. Só que só sai barquinho dali quem tá hospedado no resort. Quem não tá, vem de lá atrás daquelas pedras que é Ao Nang e vem de barquinho pra cá. E aí, ida e volta, 200 baht, que dá quase 40 reais. Vai arredondar pra 40 reais. Só pra pisar aqui e sorrir. Aí eu trouxe água, minha toalha, que quase molhou também e não ia servir de nada. Eu pus a bolsa bem aqui em cima. E a sorte que eu decidi deixar minha câmera fotográfica lá no hostel, porque eu ia ficar com medo de molhar ela. Essa daqui ainda tem uma casezinha dentro dessa daqui, e aí eu consigo proteger melhor, mas a outra não tem nada. Eu preciso comprar aqueles saquinhos de impermeáveis pra colocar essas câmeras, principalmente quando eu vou em coisa de água, assim. Vou mostrar pra vocês um longtail, o boat longtail de pertinho. Isso aqui tá... Eu vi ele lá de longe, que ele tava... Eu desci aqui, né? E aí eu vim andando, porque eu vi ele, avistei ele lá de longe, não tem ninguém aqui. Aí vim tirar umas fotos. E olha que linda esse reflexo. E aqui tô tirando 1 milhão de fotos. Agora eu estou arrependida de não ter trazido a câmera fotográfica. Mas ok, tô usando a Canon PowerShot. Ela tira umas fotos boas também. E eu tenho 1 hora pra descobrir se tem alguma trilha, alguma coisa pra fazer. Tô olhando aqui pra não cair. Não sei se é escorregadio, porque o mar veio até aqui e agora já tá retornando, né? A maré tá baixando. Como eu estou atrás da pedra, tem do rochedo aqui, tá mais bonito pra tirar foto desse lado. Do lado de lá que o sol tá forte ainda, né? Não a pino, eu ia falar só a pino, mas ainda não, mas tá muito forte o sol, então do lado de lá as fotos não ficam boas. Então vim para cá pra caçar uns ângulos legais de foto e fazer uns takezinhos também aqui pra vocês, pra mostrar coisa bonita, né, desses 15 dias de Tailândia. Eu já mostrei Ao Nang, é bonito, eu já mostrei a Monk Trail, né, que chega lá na praia de Pai Plong. Isso aqui que eu tava falando pra vocês, ó, a água tava até lá, aí a maré já baixou. Aí essa praia tem um resort, aqui também tá lotado, né, de resort de hospedagens. E eu tô atrás desse rochedo aqui, por isso que tá dando pra mostrar a praia desse jeito. Olha a cor desse céu, minha gente. A água não tá muito ainda, não, com a cor que vocês estão acostumados a ver de coisa da Tailândia, mas acho que é por causa da posição do sol. Igual aconteceu quando eu mostrei lá em Mentawai, na Indonésia. Dependendo da posição do sol, você não consegue ver o mar azulzinho ou verdinho, depende do ponto de vista. Eu já falei que tem hora que eu enxergo verde, tem hora que eu enxergo azul. E olha que linda que fica aqui a posição da luz, que eu tô do lado contrário de onde eu desci. Quem tá hospedado lá também tem a opção de caiaque.
Não sei se vai dar pra ver porque eu tô bem longe. Óbvio que todo esse espaço aqui na orla é das hospedagens, resorts e afins. Você não pode passar, tem um monte de plaquinha escrito que é privado, acesso somente para hóspedes. Vocês já sabem que é o tipo de coisa que eu adoro, só que não. Me deixa extremamente irritada. Eu vou ver, tô andando agora para outra ponta da praia pra ver se eu acho. Eu pesquisei aqui no chat GPT, ou chat GPT, como vocês quiserem pronunciar. E pra ver se tinha trilha fácil, só que aí eles falam que tem uma que é no west, que é oeste da ilha, que é do lado de lá, atrás dessa pedra. Aí pra ir pra lá era 400 e de volta. Então eu vim pra essa daqui que é east, que é leste. E agora vou andar até o finalzinho pra ver se tem alguma coisa que dá pra ir, porque tem uma outra trilha que eu vi um pessoal descendo daquele lado que eu tava. Só que ela é bem íngreme, tem que usar corda. Então geralmente quem escala que faz essa trilha. Eu não sei se as cordas são fixas ou se você tem que ter a sua própria. Como eu estou sozinha, só tenho 1 hora pra voltar, porque eu não tô a fim de gastar meu rim ficando aqui uma noite. Eu vou ficar por aqui quietinha mesmo, só vou ver se tem ali pra frente alguma coisa que dá pra ver, mas eu creio que não. Porque o que dá pra ver pra lá. Tem uma praia que chama Pranang e tem uma outra que eu esqueci o nome. E só que é assim, aí tem que gastar o dobro, 80 pila pra ir pro lado de lá e de volta. E como vocês sabem, meu orçamento é de 100 reais por dia. Na verdade 100 reais não, né? Um pouco mais, porque o dólar tá quase 6 reais essa desgrama de dólar. Porque são 20 dólares, né, que eu determinei. Não tava dando, quando eu comecei a viagem, tava quase 100 reais, tava um pouquinho mais de 100 reais, porque tava 5,05 dólar. Agora hoje eu fui comprar dólar, quer dizer, fui ver pra comprar, não comprei, tá? 5,86, minha gente, 5,86, quase 6, 5,90, quase 6 reais. É, para brasileiro que tem baixo orçamento, é triste, viu? Viajar com dólar alto desse jeito. E eu tô tentando ir naquela outra pontinha ali, que eu falei pra vocês, pra ver se tem um lugar, mas pelo que eu tô vendo aqui de longe, assim, acho que não tem não, só se tiver uma trilha bem escondidinha. Mas não vai ter nada pra ver, porque pra lá, provavelmente, é cercado desses rochedos, tá vendo? Que eu falei pra vocês que eu vi gente descendo, foi do lado do barquinho que eu tava lá. Mas as duas meninas que eu vi descendo, elas estavam com corda de alpinismo. Realmente confirmei o que eu queria, não tem como subir aqui. Mas também daria pra ver só os paredões ali. Voltar ali pra perto dos barquinhos e ficar sentada aqui esperando. Tirar mais algumas fotinhas pra valer o preço que eu paguei aqui. E assim, se for pra vir só pra ficar aqui na praia, compensa não, gente. Minha sincera opinião, não compensa gastar 37 reais e de volta só pra vir aqui não. As praias ali de graça, Aonang e Pai Plong, tá, é suficiente pra se divertir, pra se banhar. Tem esses barquinhos do lado de lá da Aonang também, se você quiser tirar foto com eles. Então, tem tudo lá. Eu acho que seria legal mesmo se desse pra fazer as trilhas, mas pelo que eu pesquisei rápido aqui, eu já tinha pesquisado lá no hostel também, não tem muita coisa mesmo que fazer não, dessas trilhas assim, são mais puxadinhas, então a não ser que você seja expert em trilha, em alpinismo, aí ok, aí dá pra fazer, aí é legal, aí vale o dinheiro de vir aqui. E eu só vou, como eu já disse, vou repetir, só vai valer o meu dinheiro se na volta eu conseguir ver um pôr do sol bonito dentro do mar, senão gastei dinheiro à toa, minha gente. Poderia ter aproveitado ali do lado da Pai Plong mesmo. Estou sumidinha lá das redes vizinhas, estou sumidinha daqui, quer dizer, vocês vão ver que vão ter os primeiros 20 dias de Tailândia, vão ter no máximo 2 vídeos, porque eu tô ficando mais no rosto
E aí eu determinei que é férias. Quem viaja de longo tempo não consegue ficar visitando, gente, um montão de ponto turístico. Pelo menos não na minha idade, sem querer ser etarista. Pelo menos pra minha personalidade. Tem pessoas que conseguem, eu não consigo. E aí eu estava cansada física e mentalmente, tanto é que o meu corpo reclamou. Tive a infecção de ouvido, já vem reclamando desde lá das Filipinas, né, quando eu tive infecção de garganta. Aí depois tive infecção fúngica de ouvido. Antes de ontem eu dormi com febre, mas tomei um paracetamol, acordei bem. Achei que era um princípio de resfriado. Mas sei lá o que foi, porque tomei o paracetamol, melhorei. Hoje tô com um pouquinho de dor de barriga. Mas assim, só na hora que eu vou no banheiro, né? Não é aquela dor de barriga desenfreada. Ainda bem, né? Porque senão tá lascada aquela coisa. Eu tenho que ir lá no mar fazer. Então, só pra explicar pra vocês que vida em movimento não é vida de férias. A gente tem outras coisas pra fazer também. A minha intenção nessa viagem o meu principal foco não é visitar ponto turístico. Se tiver ok, um plus. Se tiver fácil, barato, ok, eu vou. Se não, também. E tá tudo bem. Estamos vivendo sem FOMO com sucesso. Pra quem não sabe, o FOMO é Fear of Missing Out, que significa medo de perder alguma coisa. Não tenho ele. Então, eu estou aqui do lado de Phi Phi Island, Phuket, e não vou em nenhuma dessas ilhas, que são uma das mais famosas que todo mundo que vem pra Tailândia visita, de férias. Todo mundo não, é mais uma grande parcela. Estou tranquila com isso. Estou preocupada, não estou achando que eu estou perdendo dinheiro, que eu estou perdendo tempo, porque tudo que eu estou vivenciando ao longo de toda essa trajetória que eu comecei lá em maio, dia 1º de maio, no Japão, tá me ensinando coisas bacanas. Estou aprendendo a respeitar meus limites, meu tempo. Estou tentando aprender uma nova profissão, que eu falei uns takezinhos aí atrás pra vocês, está sendo bem desafiador, principalmente porque eu estou muito ainda na fase inicial e muito indecisa do que eu quero focar, do que eu quero fazer. E é por isso que eu vou contando um pouquinho assim, quando eu conseguir falar mais sobre isso, desse processo de mudança de carreira, porque o primeiro sonho era fazer esse sabático, ter a coragem de sair para fazer, consegui, estou vivendo esse sonho. O segundo sonho agora é ter uma carreira que me proporcione viver em movimento, que me permita viver em movimento, né? Quando eu quiser sair, quando eu quiser viver em outro país por um tempo, eu ter essa liberdade de trabalhar de qualquer lugar. Então esse é o meu novo desafio, o meu novo sonho, que estou trabalhando nele. E aqui nas Filipinas, os primeiros dias está sendo mais de introspecção. Estou atualizando o meu planilha de orçamento, vendo quanto que eu gastei em cada país. Já tenho o valor do Japão. Acho que eu vou fazer um vídeo. Depois vocês me contam se vocês querem aqui fazer um vídeo para cada país para mostrar os gastos. O Japão é fora da curva. Quando eu vim para cá eu já sabia que ia ser fora da curva e já estava disposta a pagar esse valor. Mas os outros países estou conseguindo me manter quase nesses $20 diários. Então vou gravar acho que um por país mostrar minha planilha, mostrar meus gastos, como que eu escolho os hostels. Me conta aí se vocês querem, se vocês quiserem. Se tiver bastante comentário, eu faço um vídeo disso. Eu vi um povo descendo aqui, né, pra praia, e cá estou eu, vendo se eu encaro ou não. Agora eu não sei de onde que o povo veio, que diz que tem um viewpoint aqui, que é pra aquela praia lá. Mas eu não vou encarar não, vou ficar devendo essa pra vocês. Vou dever essa pra vocês e pra mim, né? Que eu vou me privar de ver alguma outra vista bonita, que provavelmente é da Pranang. Mas eu tô com medo, porque eu só vi o povo descendo, acabei não perguntando, porque eu podia ter perguntado. E vi duas moças descendo dali, ó, daquele espaço ali. Isso aqui é meio mata fechada e o medo de ter cobra. Que é um bicho que eu não quero me deparar, tenho medo.
Então eu vou escolher o fácil, que é ficar aqui passando tempo. E por esse motivo que eu não recomendo vir aqui gastar quase 40 reais. Sendo que você tem a Pipe Long ali e a Onong para aproveitar. Compensa não, minha gente. Essa é a minha opinião. Mas se você tem outra diferente da minha, tá tudo bem também. Você pode vir gastar seus 40 reais aqui e de volta e tá tudo bem também. Cada um tem um orçamento de viagem. As meninas que eu vi descendo de corda desceram aqui, ó. E aqui é onde que eu tava. Achei um banquinho pra sentar. Por quê? Porque a minha canga está lavando. Minha canga tá precisando ser lavada, tadinha, tá fedidinha já. E como eu já tô com a bunda toda molhada por já ter entrado no barco lá em Onong, aí eu não quis sentar na areia porque a areia tá molhada ainda, né? Porque o mar tava até aqui em cima, como eu disse pra vocês, na maré alta. E aí eu tô aqui andando, vim pra esse lado da sombra. Vou ficar aqui esperando, tenho mais 40 minutos pra esperar pra voltar. Porque eu quero esperar pra ver se vai me compensar esses 40 reais vendo o pôr do sol. Porque pra mim ver o pôr do sol compensa tudo. Vai lá ver o vídeo da Malásia, de Langkawi, do dia que eu velejei. Não, velejei não, né? Fui de convidada num barco à vela e vi o pôr do sol do mar. É a coisa mais fantástica que eu já vivenciei na minha vida até hoje. Uma das, né? Óbvio que a gente não tem uma coisa só. E eu estou com um pouco de preguiça de falar, acho que vocês vão perceber, porque eu não estou concluindo os pensamentos, eu estou me sentindo um pouco confusa, justamente porque disso que eu estava falando antes, né, que eu tô tirando meio que umas férias daqui, então eu tô sem criatividade para gravar, não tô achando as coisas muito legais, talvez seja a crise dos 5 meses, tava conversando com a Estela, uma amiga do workshop, e ela que me falou, olha, eu tô passando pela crise dos 5 meses, porque eu não li a fundo, mas tem crises em períodos específicos para viajantes de longo prazo. Então talvez seja isso. Tanto é que o meu corpo tá dando sinais, como eu já disse pra vocês aí, de tudo que eu tô passando. Coisas que eu não tava tendo no Brasil, assim, era muito difícil ficar doente no Brasil. E aí agora eu estou, atrás de mim tem uns bangalôs de um resort. Parece meio abandonado, esquisito, mas tá com luz acesa, então acho que funciona. E tem guardinha ali pra baixo, eles ficam olhando pro povo não entrar. Então é por isso, concluindo o pensamento, porque eu tô conseguindo concluir nada, que eu tô mais introspectiva aqui nesses 15, 20 primeiros dias de Tailândia. Serão 2 meses de Tailândia, então ainda temos show. Eu vou começar a subir até chegar em Chiang Mai, no norte. E vamos ver o que teremos de novidade. O meu amigo Thiago e minha amiga Yudi, do Coragem na Mochila, me ajudaram a melhorar a minha descrição no Workaway, porque eu tava com uma descrição muito longa, não tava muito objetiva. Eu pedi pra eles me ajudarem, porque eles estão fazendo, né, colaboratividade por essa plataforma aqui. E eles estão conseguindo, acho que eles já fizeram 4, se eu não me engano. E eles começaram a viagem 2 meses depois de mim. E aí eles me deram dicas, né, de como que eu tinha que melhorar a minha descrição, dicas de como fazer a aplicação. Vamos ver se nos próximos vídeos teremos algum trabalho de colaboratividade por aqui no Workaway. Se tiver, óbvio que vocês vão saber, eu vou fazer um vídeo específico disso, contando como foi a minha experiência. Mas até então não tá sendo fácil, mas eu tô muito seletiva também, foi isso que o meu amigo Thiago falou, do Coragem na Mochila, para diminuir a minha seletividade para escolher, porque mesmo você aplicando para um monte, assim, é raro os que respondem, assim, não tem uma taxa de resposta, mesmo que negativa. Na Malásia me procuraram, eu até comentei, eu acho que num dos vídeos, não lembro se eu comentei aqui, se eu comentei só lá na rede vizinha. Eles me procuraram lá em Melaka, eu respondi, e aí depois no final falaram, perguntaram o que eu tinha de skills, né,
que eu tinha pra oferecer, né? O que eu sabia fazer. E aí, a hora que eu falei, não, a gente tá procurando alguém mais na área da construção, porque a gente precisa reformar o nosso, que era uma cozinha, hostel cozinha, né? Eles dão aula de culinária local e também hospedam pessoas. E aí eu falei, então tá bom. Então fui rejeitada, até porque me procurou, gente. Eu fiquei tão chateada. E aí eu apliquei para uns 4, 5, acho que já, e no total, e ninguém me respondeu. Ninguém. Eles só visualizam e não respondem. Acho que tinha que ter uma funcionalidade no Workaway para reclamar dessas pessoas, porque se elas se submetem, se elas se aplicam lá na plataforma como hosts, né, como pessoas que estão requisitando a pessoa para fazer colaboratividade, acho que tinham que ter o mínimo de respeito pela gente e responder, não, já encontramos alguém, ou se não fechar, sabe, a vaga, porque eu só mando também para quem tá lá, a verdinho falando que tá disponível para o mês que eu tô disposta, né, o que eu tô disponível. Então acho que tinha pra começar a reclamar dessas pessoas, porque eles não respondem, tipo, só visualizam nem pra falar, não, obrigada, não, já consegui. E se já conseguiu, já coloca lá na plataforma, tinha que ter, né, uma opção de fechar a vaga, sabe? Porque aí economiza nosso tempo e o tempo deles também, né? Não é uma plataforma muito intuitiva, muito pesada, sabe? Acho que tinha que melhorar bastante, mas infelizmente o Worldpackers não tem muitas opções aqui na Ásia, é mais lá para o Brasil e América do Sul, então a gente tem que ficar nessa Workaway mesmo. E aí, só pra terminar, né, a conclusão que eu falei que tem que aplicar sem muita seletividade, que eu tava pegando só as que realmente me interessavam, assim, tipo, de falar, nossa, isso é legal, isso eu gostaria de fazer. Ser menos seletiva, que o Thiago me falou, pra mandar pra mais, porque assim, por exemplo, ele me deu um exemplo de que ele aplicou pra 6 aqui na Tailândia, ele tá lá no Camboja com a esposa dele, né, ele e a Yut, e eles aplicam um casal, né, pra trabalhar, pra fazer colaboratividade em casal. E aí, de 6 que eles aplicaram aqui, um só respondeu e deu certo, né? Mas só um respondeu, o resto só visualizou e, tipo, benção, né? Você que lute aí com o meu ghosting. Pra quem quiser aprender o que é ghosting, começa a usar o Workaway que você vai entender. Porque eles não te respondem. Você manda lá, você capricha na descrição, manda lá depois a aplicação, que aí você tem que mandar um textinho falando por que você se interessou, né, pela vaga, pela oportunidade, blá blá blá. Você dá seu suor, seu sangue lá escrevendo, tipo, tentando mostrar que você será útil, né, para aquela oportunidade. E a pessoa nem se dá ao trabalho de se ela visualizou, né, por que não responde? Não, obrigada, já conseguimos. Mas é isso que eu falei pra vocês, que se a plataforma tivesse lá uma opção de fechar a vaga, seria fantástico. Porque aí a gente não precisaria ficar mandando à toa também, né? Sempre esqueça de pedir no vídeo, curte, compartilha, ative o sininho pra poder ficar ligadinho em todos os vídeos. Eu deixei separadinho pro playlist dos países, então quem quiser maratonar, tem uma playlist também dos vídeos, de todos os vídeos juntos. Então se você quiser maratonar tudo junto, se quiser maratonar por país, tá tudo separadinho lá, tudo organizadinho, do jeitinho que eu gosto. E aí pega sua pipoquinha com guaraná ou outra bebidinha para os maiores de 18 anos e vai maratonar os vídeos lá e ajuda a criadora de conteúdo de vocês a crescer aqui no canal. E muito obrigada, e já eu volto aqui para mostrar o pôr do sol para vocês do barquinho. Agora o sol tá caindo, já tá próximo das 5h30, né? Olha como que fica bonito nos rochedos, né? Nos paredões de rocha. Não sei se isso daqui é considerado falésia, depois vou pesquisar, ou vocês me contem aqui nos comentários. Estou tentando fazer uma time-lapse aqui, pra ver se dá pra fazer a dança dessas nuvens. Esperando a hora de ir ali pros barquinhos. Porque eu quero sair daqui às 6 em ponto, que é a hora do pôr do sol. Esse barulho que vocês estão escutando é desses long tail boat, né? Um vai e volta desses barquinhos aqui que vocês não têm noção, pô, ganham dinheiro bom. You and me, everything that we did was wrong. You and me, maybe we never was ready for love.
enquanto o povo tá entrando, eu fui a primeira a entrar. Enquanto o povo tá entrando, ele tá tombando. Ele faz assim, ó. Ai, que medo! Eu tenho medo, mas não tenho vergonha na cara, né? Tô aqui no primeiro, aqui vai vir água tudo na minha cara. All the games that you played, I'm feeling numb to the pain. I don't need you or anybody else. I'm done waiting for your love to come home. You got me. Eu falei pra vocês, a praia de Paiplong é aqui, ó. Lá é outra, tá errado o que eu tinha falado. Feeling so dumb, stupid in love when you go. Just say so. I'm done waiting for your love to come home. You got me feeling so dumb, stupid in love when. Uau, e assim finalizamos o pôr do sol. Longe pra Cacilda, que ele parou lá do porto de Onang, mas olha esse sol. Esse sol, né? Esse pôr do sol. Que agora teremos mais Tailândia, mas Tailândia raiz. Vocês não vão ver ilhas paradisíacas igual vocês veem a maioria das pessoas passando férias, não. Agora eu vou uma Bangkok e aí pro meio, pro centro da Tailândia e depois pro norte. E eu não consigo parar de gravar esse pôr do sol, tá muito lindo. E não podia faltar pôr do sol. Atrás da praia, o céu fica cor de rosa também. E eu tô aqui parada esperando pra ir no Night Market, que é perto de onde eu desci no episódio anterior. Mas ontem eu tava muito cansada pra ir lá, então por isso que eu resolvi ir hoje. Estou de novo na praia de Ao Nang. Essa daqui é uma das ruas principais, avenidas, né? E aí eu estou indo rumo ao Night Market, mas tem um monte de lojinha ali pra trás. Eu gravei alguns takes pra vocês, é a orla de frente pra praia. E aqui essa parte cheia de lojinha de restaurante. Eu tinha falado que não tinha trilha fácil na praia de Railay. E tem sim. A Áurea me contou depois, a minha amiga, que vocês já conhecem aqui, já é de casa. A minha amiga que eu encontrei em 3 países. Tive que sair dali porque eu tava tocando música. Então tem uma trilha fácil sim, que você entra ali pelos resorts, tem uma entradinha. Só que como eu só fiquei observando e não vi ninguém entrando e saindo sem bagagem, eu achei que era todo mundo que estava hospedado ali. Eu também não me esforcei, não perguntei se tinha uma trilha fácil para fazer. O que eu procurei no chat GPT me deu a informação errada. Então, reiterando o que eu tinha dito, tem sim. É só procurar que vocês vão encontrar e aí dá acesso a uma parte super bonita lá que eu acabei não visitando e não vou visitar, não dessa vez. Talvez uma outra oportunidade. Se o Google Maps estiver correto, eu estou indo para o Night Market. Tá falando que falta 1 quilômetro. E aí, hoje eu não sei, só porque eu postei na rede vizinha que eu não estava pulando a refeição. Hoje eu tomei café da manhã tarde. E aí eu fui editar vídeo. Na hora que eu vi já era o horário de pingar o remédio no ouvido, porque eu sigo fazendo o tratamento para infecção fúngica, que é bem chatinha e demorada de tratar. E aí é isso. E aí eu acabei não comendo mais, foi bom, porque aí eu vou provar algumas comidinhas do Night Market. O dia que eu cheguei aqui em Crab, eu vi essa pontezinha vermelha e falei, ai que gracinha. Só que mal sabia eu que eu estava a 2 km de distância, aí aqui onde ficam os barquinhos estacionados, ancorados. Super bonitinho aqui. Estou a 500 metros de distância do que eu acho que vai ser se estiver me jogando pro lugar certo, o Google. Mas olha que lugar, gracinha. Eu tô passando aí, eu tô a 2 quilômetros de onde eu tô hospedada, que é um local cheio de restaurante. Aparentemente é aqui. O Maps tá me dando que é 200 metros à frente, então seria pra cá. Não sei se eu estou no lugar certo, mas eu tô achando esse mercado noturno muito Nutella. Muito organizadinho. Os que eu tô acostumada é tudo assim mais rústico, né? Então
Mas aparentemente é aqui mesmo. O Google me mandou nessa ruazinha onde que tem essas barraquinhas aqui no meio, mas no entorno tem... é maior, tá vendo? Vou dar mais uma andada, mas é minha cara de decepção, porque eu tava esperando outra coisa. Óbvio que eu não tô falando que é ruim aqui, mas eu estava esperando outra coisa. E aí vou dar mais uma andadinha aqui, ver se eu acho alguma coisa com bastante barraquinha de comida, porque até agora eu só tô vendo roupa, acessórios e restaurantes em volta. E aqui tem uma entradinha falando que é uma rua do mercado noturno. Vou andar aqui por trás pra ver. Acho que eu estava andando no lugar errado. Estou avistando barraquinhas ali na frente, espero que sejam de comida. Nossa, e eu estava no meio da rua aqui andando como se eu estivesse no calçadão. Tava andando aqui, de repente eu vi uma moto e falei, ops, acho que eu estou no meio da rua. E aí estou avistando umas barraquinhas ali, que é o que eu conheço como night market. Mas é bem arrumadinho aqui, é bem organizadinho. Pelo que eu tô vendo aqui é mercado fixo, né? Pelo que eu tô vendo não, eu li. Ele funciona todo dia das 5 até as 11 da noite. O Google me jogou na outra entrada, então por isso que eu não tinha achado aqui ainda. É que eu virei ali, né, naquela ruazinha, se eu tivesse seguido reto aqui eu já tinha chegado. Vamos lá ver o que tem de bom. Os famosos espetinhos. Vou dar uma olhada aqui, ver o que tem, depois eu volto. As pecinhas de sushi, 10 baht cada um. Eu não tô achando os preços muito convidativos aqui não, por enquanto eu não achei. Tailândia é bem famosa por ter esses sushizinhos assim. Parece ser bom. Isso aqui é espetinho de frutos do mar. E aqui os espetinhos, isso aqui eu provei lá na Malásia. Tem que provar aqui também, né? E ó, o rato assado. E agora eu entendi porque a Célia falou que lá em Langkawi tinha o melhor night market que ela já tinha visitado na vida dela. Porque além de ter qualidade, diversidade, era barato. Eu comprei um milharal de comida, vocês viram aí nos episódios anteriores da Malásia. E eu gastei, acho que deu uns 60 reais. Aqui, cada coisinha tá começando em torno de 100 baht, que é 20 reais. Então, não tá convidativo não. Aí tem os espetinhos, por exemplo, 15 cada um. Tem ali os sushis que é 25 cada um, cada pecinha, né, cada unidade. E só que não enche a barriga você comer um só. Então você comer 10, ok, dá uns 150 baht, que é mais ou menos uma refeição. É mais caro do que uma refeição que eu tô pedindo no Grab. Que eu tô gastando em torno de 108 mais ou menos por refeição, contando com a entrega. Então aqui é um night market mais Nutelinha mesmo, como eu tinha dito. E é mais caro. Eu vou levar uma pra provar, pedir de vegetal, e aí ela fala pra você escolher o molhinho aqui. Vou tentar me gravar comendo, vou achar um cantinho aqui. Mas é difícil. E... ah, tem cadeirinha aqui, agora que eu vi. Não sei se é pra todo mundo ou se é só aqui. Deve ser. A samosa é um prato típico árabe, se eu não estou muito enganada, mas tem bastante aqui também. E eu pedi o de vegetais, tá muito gostoso, muito mesmo. Não vai dar pra dar mordida e segurar a câmera ao mesmo tempo, mas deu pra vocês entenderem, né? Ó, o recheio. É, pessoas, vocês só vão me ver comendo em feirinha, night market, quando eu estiver com alguém para gravar pra mim, ou um lugar mais adequado para pôr a câmera. Eu sentei ali porque um pessoal saiu, me ofereceu, mas a maior parte do tempo eu tava comendo em pé. Aí agora eu quero voltar ali no sushi e vou pegar para comer lá no hostel. Agora estou eu perdida caçando onde que eu tinha visto o sushi bonito. Acho que eu achei. O baratinho ali, eu não fui muito com a cara não, tem o que é o dobro do preço, tá mais bonito. Esses aqui.
Esses espetinhos me apeteceram, mas vai ficar por outro dia. E aí eu comprei sushizinho e vou comer lá no hostel. Ou melhor, vou comer, achar uma beira-mar aqui, sentar e comer. Olha que lindo esses lenços por 100 baht. Eu achei que é um preço justo. E aí tem os souvenirs pra quem gosta, pra quem está de férias. Pra mim que está viajando a longo prazo. Isso daqui, a única coisa que eu compro é isso aqui, ó, pulseira. Igual o Voo Sem Volta. Eles também colecionam pulseirinha. Eles colecionam outras coisas. Tava falando ali, eu tive que parar de gravar. A Larissa do Voo Sem Volta, ela tá fazendo coleção de pulseirinha também. E aí é isso, gente. Eu calculei agora. Eu comi aquela samosa. Peguei 2, 4, 6 sushis. Deu R$32. E aí, vai lá ver a diferença no vídeo de Langkawi. Deu mais, deu R$60, mas eu comi pra quase morrer de tanto comer. Porque eu experimentei muita coisa, muita coisa. Aqui é bem mais caro. Eu espero encontrar night markets mais baratos agora que eu vou começar a subir, né? Porque, como eu já disse pra vocês, eu estou aqui no extremo sul da Tailândia. E aí eu vou começar a subir para o norte. E aí vou passar pelo centro, óbvio, né? Então vamos ver se eu encontro coisas mais baratas. E espero fazer amizades, porque até agora eu não fiz amizades aqui. Eu estou, como eu disse pra vocês, mais introspectiva, então não tô muito aberta pra fazer amizade, não. E aí, porque essas pessoas também, pra gente ir junto em night marketing é mais legal. Quando eu fui com a Célia foi mais divertido. Agora eu vou tentar voltar pela praia. Mas antes eu vou comer e vou contar pra vocês se o sushi é bom. Eu espero que sim, que eu peguei peixe cru. Bom, o de Langkawi que eu peguei, deu tudo certo, minha gente. Acho que eu preciso pedir indicação pro Thiago no coragem da mochila de vermífugo, gente, porque o tanto de coisa crua que eu tô comendo por esses lados aqui, por essas bandas, não tá escrito. Como dizem, estou sambando na cara do perigo. Resumindo, então, tudo isso, que cada pessoa tem o seu orçamento, seja ele baixo ou alto, tem que fazer um controle, gente, porque se você não controla, isso serve pra vida toda. Você gasta dinheiro, você nem viu no que você gastou, né? Então, se inscreva no workshop, porque lá também tem essa parte de orçamento. Se você ainda não tem a grana pra fazer a viagem, a Carol ensina também como que você vai juntar grana pra fazer. Então serve até pra quem está sem a grana, está ainda no iniciozinho do planejamento. Estou andando por aqui na orla tentando achar um lugar, né? Eu tinha achado uma ali atrás, a hora que eu fui, falei, nossa, perfeito, tava cheio de menino ali, conversando, fumando. Eu queria achar um lugar mais iluminado pra mostrar minha reação pra vocês, mas acho que não vai dar não, vou sentar aqui mesmo e comer. Porque eu tô com medo desse trem estragar até chegar lá no rosto. Tá vendo? Tá bem escuro. Vamos ver se vai dar pra fazer aqui, tirar minha bolsa. Eu não quero pôr minha bolsa nas costas, porque evitar a fadiga, né? Como boa brasileira, tomar os devidos cuidados. Depois que eu fui seguida lá em Satun, eu tô mais medrosa. Falei disso até pra Áurea outro dia, porque me assustou aquele dia lá. Então, agora tem que deixar a bolsa perto. Mas até que a luz aqui tá boa, né? Só não sei o som, porque eu tô um pouquinho longe. Quando eu fico longe e tá ventando, o som não fica bom. E eu abrindo ainda a embalagem, né? Deixa eu tentar mostrar. Peguei uns de salmão, de um peixe que ela me falou 2 vezes, o nome eu não entendi. E peguei camarão. Começar com o de salmão. Ai, deixa eu abrir meu shoyu. Eles colocam raiz forte também. Fresquinho, gente. Eu tô falando de boca cheia. Não tinha uma alma viva a hora que eu parei aqui. Agora não para de passar gente.
Derrubei meu peixe dentro do shoyu. Exagerei na raiz forte. Muito bom. Eu peguei um que tem abacate. Não vai dar pra mostrar direito pra vocês, não. Desentupindo até a alma agora, raiz forte, mas eu adoro, viu? Não tô reclamando não. É que tem hora que dá uns... São 6 sushis que eu falei pra vocês, custou 150. Mas são sushis grandes, eles não são pequenininhos não. Esse aqui é de camarão. 10 de 10. Eu segui, olhei assim, vi que tava bonito, igual os que eu tinha comido em Langkawi. Os de Langkawi eu tinha adorado, né? Eu vou provar aqui. Mas eu achei que ia ser pouco, 6, e foi suficiente, porque é bem grande. Ficam anunciando essas lutas aqui o dia inteirinho, escutando esse trem. Então, valeu, mesmo que eu gastei R$32 de refeição. E aí, tu pergunta, nossa, R$32 você tá reclamando? É porque meu orçamento, gente, é de $20 por dia, que dá um pouquinho mais que R$100. Só de hospedagem já tô pagando 50, então me sobra 50 pra fazer todo o resto. Então é por isso. E aí eu tive que determinar esse valor pra conseguir viajar todos os países que eu escolhi, senão não ia ter dinheiro pra tudo isso. E é isso aí, eu não tô também infeliz com esse orçamento não, eu só tô contando pra vocês porque, assim, é uma dúvida que muita gente tem de quanto que se gasta. Você pode gastar o tanto que você quiser, o céu é o limite. Mas existe um mínimo, né? E esse mínimo, a Carol lá do Projeto Viravolta tem no workshop dela. Então quem tiver com curiosidade, quem tem essa vontade, esse sonho de fazer uma longa viagem, corre lá. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Para esse ano de 2024, ela lançou, acho que a última turma agora. E depois parece que ela vai ter uma turma por ano só. Por enquanto, assim, foi o que a Carol anunciou. Então quem tiver curiosidade, corre lá pra ver, fica na lista de espera, porque vale muito a pena, é um curso muito completo, com muita qualidade. Foi esse workshop que eu fiz pra fazer a viagem, e lá tem uma planilha colocando a média de gasto de cada país, que seria esse mínimo. Dá pra gastar menos? Dá até pra gastar menos, mas aí você tem que fazer bastante colaboratividade, couchsurfing, né, ficar em lugar sem pagar hospedagem. Eu acredito que cozinhar mais, mas aí você tem que ficar perto de mercados locais, porque se for esses mercadinhos que eu tô perto aqui, são caríssimos, perto de onde eu tô hospedada, então não tá compensando pra mim cozinhar, não. E... esqueci o que eu ia falar. I was the girl all alone